Bom, prefeito, a nossa entrevista tem o foco de fazer um balanço desses 3 primeiros anos, né, que a gente está próximo de completar do seu segundo mandato, e as metas para o último ano. Então, começo a entrevista perguntando o que o senhor destaca de conquista nesses 3 primeiros anos de governo, desse segundo mandato. Tá, eu quero te agradecer todos do Giro que estão aqui, muito obrigado. Falar assim, olha, são inúmeras conquistas na nossa gestão, mas falar da maior conquista dessa cidade nos últimos 3 anos é a nossa maternidade. A nossa maternidade é um equipamento público de saúde que está 439 anos sendo aguardado. Fora os parnaibanos que nasceram aqui em suas próprias casas, nós não tínhamos nascimentos. Hoje nós já estamos beirando em 300 nascimentos na cidade. E mais do que isso, né? Não é só a questão do nascimento na cidade, é a questão da comodidade, da distância, da diminuição da mortalidade infantil pelo um parto com dignidade, com toda estrutura. E isso impacta mais na nossa região as mulheres que mais precisam, porque elas que vão ter bebê de transporte público coletivo, muitas vezes não tem dinheiro para pagar sequer um Uber ou um vizinho levar. Então essas mulheres tiveram um privilégio e com isso nós temos bebês mais saudáveis. Nós que já temos um programa que é referência no Brasil de combate à mortalidade infantil, que é o programa Mãe Parnaibana, que consiste num pré-natal de excelência, com 7 consultas, com todos os exames, com 3 palestras, com todo o enxoval gratuito pela prefeitura, com carrinho de bebê, com o pagamento de passagens da mamãe para fazer os exames suplementares, do acompanhante em caso de gestação de risco. Nós temos também a Clínica da Mulher, que cuida e pautua toda a gestação de risco na cidade, um acompanhamento muito sério. Isso fez de nós uma das cidades referências em combate à mortalidade infantil. O senhor tem investido muito na questão tem usado bastante no seu discurso, eu tenho acompanhado, de que todos os jovens vão ingressar para a faculdade. Eu queria saber qual que é a ideia, quais são os planos nessa área. Eu sei que vai inaugurar também uma FATEC no dia 31. Vocês estão convidadas. Vai estar o governador aí, uma FATEC da indústria 4.0, que é uma estratégia de tendência da cidade. Como nós estamos pensando nisso? Olha, num primeiro momento, a gente tinha que fortalecer o ensino infantil, com vagas de creche, com a universalização do pré-1 e pré-2. Nós somos eu acho que é a única cidade no estado de São Paulo que o pré-1 é integral. 4 anos integral aqui. Então, nós tínhamos que fazer esse processo e fomos fortalecendo. O ensino fundamental fortalecido, o ensino médio é nosso, é municipal, é uma exceção isso. E aí tinha a juventude falando assim, eu terminei, Elvis. Eu saio para a rua e eu terminei. Mas você terminou o quê? O ensino médio? Você nem começou. Você vai começar agora. Tudo que você aprendeu, nós vamos te impulsionar. Eu sou formado pela Unif, a melhor universidade do Brasil. Unip. Presta bem atenção. Pós-graduação é fiel. Então, o que acontece? Eu sou formado pela Unip. Só tinha a Unip, a nossa cidade. Hoje, nós temos 10 polos universitários na cidade. Se você tirar Osasco, quem tem mais polo universitário somos nós. Por quê? Mas Osasco tem quase 1 milhão de habitantes. Nós temos 150 mil habitantes. Proporcionalmente, em toda a região metropolitana, dificilmente terá uma cidade que tem tantos polos universitários como aqui. De que forma? Olha, nós criamos a FATEC, inauguramos num prédio da ETEC, agora estamos numa super FATEC de 22 salas. Agora nós trouxemos uma universidade privada aqui, que é a FASP, nós trouxemos a Univesp, nós trouxemos a Cruzeiro do Sul, nós trouxemos a Anhembi Morumbi, a FMU, a Anhanguera, a Uninove, enfim, tantos e tantos campos universitários
ainda que no ensino à distância, que é um modelo que vai cada vez mais protagonizar o ensino superior, esse modelo vai, então, e hoje nós fizemos assim, com a geração de empregos, de oportunidades, nós aumentamos o número da oferta de estagiários com uma demanda agressiva. Por exemplo, só na prefeitura nós temos 650 estagiários. Mais o mercado privado, então a gente gera aí 2.000 vagas de estágio ano, que é a ingressão, a inserção no mercado e o acesso. Qual é o acesso? O acesso eclético. Você quer pública? Tem aqui. Você quer privada? Tem de todo o preço. Tem presencial? Tem. Tem à distância? Tem. Tem cursos? Tem mais de 50 cursos. Então é uma política pública que vai fazer resultado. Com a qualificação profissional, isso é óbvio até, nós vamos agregar valor na mão de obra, agregar valor no produto, concentrar e deixar o nosso jovem aqui que vai ter qualidade de vida e com estratégia na tendência da cidade. Qual é? Tecnologia. Nós temos hoje 7 data centers em Santana de Parnaíba. Então vai ser a cidade... Pouquíssimas ou nenhuma no Brasil tem 7 data centers. Isso vai ter um destaque especial no sentido da gente fazer uma formação em massa para que onde nós não vamos levar a exportar, as empresas irão para Parnaíba. Essa é a grande estratégia. Quando nós tivermos a todo vapor na formação de tecnologia, todas as empresas irão para cá. Ou terão um bracinho aqui em Santana, uma atividade aqui em Santana. E acelerando isso no cowork de startups que vamos inaugurar, o mecanismo de empreendedorismo, nós temos na nossa meta uma casa, um local, um coworking de empreendedorismo para mulheres, onde pode ser de tecnologia, advogada, cabeleireira, enfim, uma série de coisas, não é? Esse impacto, onde o Brasil, nós somos uma das cidades que tem o menor êxito do ensino médio brasileiro, com qualidade, nós vamos impactar numa safra de talentos aqui. Isso é uma política pública que vai fazer toda a diferença. Vocês perceberão a diferença dessa cidade em uma década. Em uma década, essa cidade vai... Hoje ela todos os indicadores nós estamos entre os 10. Daqui 10 anos, todos nós estaremos entre os 3 do Brasil. Todos. Vocês podem esperar isso, porque nós estamos plantando políticas públicas eficazes. Prefeito, agora falando um pouquinho sobre as metas para o ano que vem. Queria saber quais são os principais objetivos aí da sua administração para o próximo ano. Os principais objetivos são melhorar os indicadores, eu vou falar rapidamente, os indicadores fiscais. A gente ousa em congelar mais uma vez o IPTU esse ano, ou seja, em 7 anos, 6 congelamentos. Você conhece a cidade que fez isso? Em 7 anos, 6 congelamentos. Nós vamos trabalhar muito, quando a gente fala trabalhar muito com ajuste fiscal para possibilitar isso no orçamento do ano que vem. Aliás, já entreguei o orçamento na Câmara Municipal assim, com 0 de reajuste, tanto do IPTU como da taxa de lixo. Consolidar uma política pública de segurança pública, de avanço no IDEB, na educação, de ter um sistema de saúde que funcione, eficiente, que faça a diferença, com um modelo de pensar saúde diferente de outras cidades, ou melhor, buscando um contexto... tentando fazer, por exemplo, que determinados serviços que ficariam altamente custosos para o serviço público de saúde fosse terceirizado para o particular, e assim a gente faria muito mais com menos. Por exemplo, contratação de cirurgias.
por exemplo, contratação de leitos de UTI, que são muito mais baratos, esse nível de contratação, do que você dispor disso. A gente está mantendo isso, mas avançar também na qualificação profissional, que é o caso, e emprego. As grandes obras de infraestrutura são, por exemplo, 439 anos, vamos entregar um paço municipal agora em fevereiro, gigante, com cerca de 15 mil metros quadrados de área de trabalho, uma coisa nova, não é? Dentro desse conceito, sem papel, a gente entregar ao final do ano que vem uma cidade sem papel, totalmente digital, uma cidade GovTech, uma cidade pensando para o futuro, uma cidade que vai ter avanços de infraestrutura, onde pouquíssimas cidades fazem. Aqui eu só conheço uma cidade que faz viaduto sozinho, que é Barueri. Nós vamos fazer ponte sozinho, nós vamos fazer túnel sozinho no Alphaville, então com orçamento próprio da cidade, duplicar as principais vias da cidade, fazer um fortalecimento no que diz respeito à cidade inteligente, porque nós seremos a primeira cidade do eixo metropolitano, e eu acho do Brasil, a ter 100% LED na cidade. E aí nós vamos partir para a próxima fase, que vai ser acrescentar, né? Que é a automação para colocar o controle da luminosidade, quando não é muito utilizado, a internet, as câmeras, ampliar com câmeras, todos esses desafios, essas facilidades da Smart City, nós avançaremos. Um modelo de cidade que não tinha um parque municipal, nós vamos entregar no final do ano que vem 8. Nós vamos deixar a gestão com 8 parques. Parques magníficos, com conceito de mobilidade urbana, ou seja, todos eles em macro-regiões da cidade. Temos aí quase 70 ações no novo plano de metas. Essa próxima pergunta. A senhora lançou o plano de metas na segunda-feira, né, no evento aqui na Arena de Eventos. Eu queria saber dessas intervenções que o senhor anunciou, do túnel, da ponte, elas estão previstas nesse plano para 2020 e 2021? Isso. E elas serão concluídas quando? E quais outras obras de destaque? O senhor falou que são 70 intervenções e ações, né? Quais são as outras obras que o senhor destaca? No sistema de transporte público coletivo e mobilidade urbana, nós vamos fazer mais 2 rodoviárias, a rodoviária do Alphaville, a rodoviária da Fazendinha, subterminais, mais 3 subterminais. Já determinamos a integração da passagem, o passe único, ou seja, a pessoa paga uma única passagem. Estamos enfrentando uma pequena resistência das empresas de ônibus, mas isso vai ser ultrapassado de uma forma jurídica e isso vai dar uma mobilidade muito maior na cidade, um fomento do desenvolvimento econômico, redução do custo de produção da cidade, um estímulo à circulação. Vamos também avançar no sistema de educação, construir uma ETEC aqui, estamos demolindo uma ETEC, vamos entregar até o final do ano que vem uma ETEC de 20 salas novas, uma ETEC também que terá o conceito da indústria 4.0, enfim, são mais 15 unidades de saúde. Nisso eu não abro mão, faço questão de ressaltar. Vamos construir um centro de especialidades odontológicas, centro de fisioterapia, 6 UBSs novas, que é refúgio, que é chácara solar, Ingaí, Sítio do Morro, Cururuquara e Álvaro Ribeiro, 6 unidades novas, a secretaria, vamos fazer a farmácia todos os dias aberta até às 10 horas, vamos ampliar a nossa rede de exames, com exames de imagens assim de uma forma muito mais acessível a todos os cidadãos, ou seja, nós estamos criando demanda.
indo aonde as pessoas ainda não têm o hábito de se cuidarem, não é? Na saúde. Vamos construir um novo prédio do Hospital Santa Ana. Isso é um prédio um pouco com uns 30 anos, esse prédio, só com vários ajustes, enfim. E a construção começaria quando, prefeito? Olha, nós estamos em fase de projeto. Então, terminando o projeto, licitaremos e aí já começaremos. Eu acho que esse início se dará por volta de fevereiro, março do ano que vem. Essas ações todas o senhor prevê entregar no final desse seu primeiro mandato ou fica algo para o seu sucessor? Eu acho que no final do segundo mandato nós vamos entregar aí pelo menos 80% do que nós estamos lançando. Pelo menos 80% de tudo que nós estamos lançando nós entregaremos. Falando um pouquinho de saúde, prefeito, com a ajuda do seu pai, o deputado César, o senhor estava lutando bastante pela questão do hospital regional para ele vir para Santana de Parnaíba. No final, o governador acabou optando por Barueri. Eu queria saber como que ficou essa questão, se o senhor continuará na luta por um hospital regional na cidade e se ficou alguma mágoa aí do prefeito Furlan por ter passado à frente nessa... Eu acho assim, eu de uma certa forma, eu até almejava esse hospital aqui, mas depois que eu fui ver os quantitativos financeiros impostos nesse hospital, eu revi. Eu tenho buscado muito eficiência na gestão pública, é o padrão da minha gestão, da nossa gestão. E, por exemplo, está sendo investido lá 150 milhões de reais da cidade de Barueri na construção de um hospital, mais o terreno inteiro, não é? O que a gente vai reavaliar esse conceito? É como eu estou te dizendo, eu até antecipei na nossa entrevista. Nós vamos começar a contratar leitos privados. É muito mais econômico, é muito mais vantajoso do que você manter uma estrutura de hospital completa, tá? Com um custo tremendo, gigantesco para a cidade, sendo que eu posso resolver a demanda excessiva da cidade com leitos privados. E isso já está no meu jurídico, já está no meu modelo de gestão e eu estou experimentando isso aqui e depois eu vou levar para o consórcio de cidades, o CIOeste. Eu quero levar essa proposta para os prefeitos, por quê? Vejam bem, nós temos inúmeros hospitais privados. O custo de uma UTI, por exemplo, para a rede pública é um custo extremamente excessivo. E muitos hospitais privados têm leitos disponíveis que podem ser locados de uma forma que possa ser locado com uso e sem uso, disponibilidade do leito, disponibilidade do leito, sem contar as referências. Eu acredito que essa nova alternativa de gestão no modelo público vai ser mais eficaz para a cidade. Em contrapartida, eu já tinha separado aqui 50 milhões de reais para a construção de um hospital nesse segmento. Eu já reverti e estou investindo 50 milhões de reais na saúde diretamente no cidadão parnaibano. Na veia já, em prevenção, em melhoramento do sistema de saúde e vamos avançar para todos os gargalos de áreas, de determinadas áreas. Por exemplo, eu tenho duas áreas aqui que eu tenho dificuldade. A oftalmológica, que eu já vou ingressar com edital agora, já está em licitação para contratar as operações, e a ginecológica. Então, as nossas referências, que são HGI de Itapevi, o de Carapicuíba e o de Osasco, têm essas dificuldades. Vou contratar operações, cirurgias, e vou limpar a fila de cirurgia, e vou começar a avançar nisso. Ao ponto do seguinte, o nosso hospital municipal, ele é um hospital de média e baixa complexidade. Ou seja, nós não temos um centro cirúrgico que faça operações de média complexidade e também não temos UTI. Pois bem,
ao invés de ter um passivo de milhões e milhões de reais mensal, nós vamos adquirir esses leitos, bem como essas cirurgias nos hospitais particulares. Então, quanto à pergunta que você me fez, a estratégia, se há algum receito, ressentimento, de forma alguma com o prefeito Furlan, de forma alguma, o que eu verifiquei é uma estratégia diferente de gestão e que eu acredito que vai dar muito resultado. E outra coisa, a cidade de Barueri tem um orçamento que chega próximo de 4 bilhões de reais, 3 bilhões e meio de reais. A nossa cidade está chegando a 1 esse ano. Então, eu acredito também que a escolha do Estado foi sábia. Colocou numa cidade extremamente abastada, que é uma das cidades mais ricas do Brasil, correto? Para que seja construído esse hospital lá. E mais do que isso, esse hospital também vai ser referência aqui. Entenda bem isso. A estratégia. Esse hospital que vai ser edificado em Barueri será referência para Osasco, para Carapicuíba, para Barueri, para Jandira, para Itapevi, para Santana, Pirapora. Entenderam? Sim. Então, poucas palavras. Para que brigar pelo que é nosso? Pelo que já é nosso. Já é nosso isso, o que está sendo construído, né? Agora é aperfeiçoar o modelo de saúde de Parnaíba. E vai dar certo, escuta o que eu estou te dizendo. Vai ser um case diferenciado. O custo de um hospital onde média complexidade é 10 milhões de reais mês. Por mês. Então você coloca um hospital desse, vamos colocar para baixo, 100 milhões de reais ano. Você já imaginou quanta cirurgia se faz com 100 milhões de reais? Você já imaginou quanta? Eu estou falando só o custo. Muito mais rápido, prático, né? Entende? É um modelo de gestão diferenciado. Vamos quebrar os paradigmas, vamos quebrar as barreiras, vamos criar paradigmas nesse sentido para que a gente possa ter uma aplicação do recurso que for. Nós chegamos a ter uma aceitação aqui de quase 77% por eficiência de gestão, por qualidade de gestão, por reconhecimento. Ai, acho que eu compliquei aqui um pouquinho, só um minutinho. Uau, peraí. Vocês me desculpem aí, pessoal, que eu enrolei o cabo totalmente aqui. Ó, deixa eu te falar, eu estou enrolando a conversa aqui. Ó, o que acontece? A nossa cidade é conhecida hoje como um diferencial em gestão pública. Com os resultados que estão aí mostram isso. Então a gente quer também ousar em dar uma nova alternativa e uma solução diferente para a saúde. E vai ser assim que nós vamos conseguir. E num preço 3 vezes menor. Bom, prefeito, para falar um pouquinho de política rapidamente, Uhum. para a gente encerrar um pouco o nosso bate-papo, não tem como eu não falar de política com o senhor não é candidato à reeleição, mas deve escolher, ajudar pelo menos o seu grupo a escolher um sucessor. Queria saber se o senhor já tem um nome definido que o senhor possa adiantar o giro. Olha, eu vou falar para vocês assim, eu estou vivendo um momento ímpar da vida, difícil, muito difícil, né? Às vezes eu tenho bastante maturidade nesse sentido, às vezes a gente... por óbvio que todo o meu grupo que está aqui, o prefeito de Santana de Parnaíba, acompanha as diretrizes que nós estamos criando aqui e sedimentando, e agora nós vamos fazer por meio de lei. O plano de metas, por exemplo, vai ser uma lei. Nós vamos lançar uma lei municipal exigindo isso, semelhante ao município de São Paulo, não é? Então, o que ocorre? Agora, nós aqui temos vários candidatos bons no grupo. Temos candidatos na Câmara Municipal, temos secretários que querem ser candidatos. Mesmo vendo aqui toda a dificuldade, muitos querem. Nós temos bons candidatos também fora. Ou seja, eu já lhe disse isso. Hoje, nós devemos ter aí uns 8 candidatos no grupo, 8 ou 10,
Vamos escolher aí. Eu acho que o grupo vai criando maturidade, vai verificando para chegarmos lá mais próximo em junho, próximo da convenção, a gente ter um bom nome. O que eu acho bastante importante. A proposta do PSDB para o ano que vem vai ser a permanência de um governo pujante, eficiente, que dê resultado para as pessoas. E eu sei que o senhor então não pode ainda adiantar o nome, não, mas não é que... mas quais seriam aí os pré-requisitos, né, que esse sucessor deveria ter? O senhor falou, além da gestão, de não deixar o nível, né, dos serviços, da qualidade dos serviços cair, quais são os outros pré-requisitos? Uma pessoa que tenha boa gestão, tenha boa capacidade, tenha uma boa possibilidade de vencer a eleição também. Chegando próximo da eleição, sempre tem os movimentos de oposição que acabam crescendo, uns acabam, querendo ou não, o senhor acaba sendo alvo, né, para a pessoa tentar convencer o eleitor a votar nele, acaba criticando a sua gestão. Queria saber como que o senhor vê a questão o senhor teme o crescimento da oposição nesse ano, né? Como o senhor tem visto aí a movimentação do filho do ex-prefeito, que tem feito alguns ataques ao senhor, né? E se o senhor teme aí o uso das fake news, o senhor que é bem tecnológico, usa bastante as redes sociais, como o senhor vê isso? Por exemplo, olha, a respeito desse moço que você comentou, como nós estamos fazendo isso? Processo. Fake news aqui em Parnaíba, nós estamos processando. Tanto a prefeitura processa, eu processo e nós vamos processando. Nós vamos fazendo, porque não pode, as pessoas não podem pegar e inventarem histórias, mentirem, cometerem crimes. Isso não pode. E o pior de tudo, essas pessoas vão acabar percebendo que isso não vai trazer credibilidade para eles. Não é dessa forma. Falta com a verdade, você vai tomar processo. E muitos. Então isso aí vai acontecer. São muitos processos. Você ingressou na justiça contra os ataques do filho do Silvinho? Eu ainda não, mas a prefeitura já. Já tem ação de indenização, tudo. Tanto é que ele tirou o vídeo. Você pode verificar que tiraram os vídeos, não é? Então é uma pena que uma pessoa iniciando já inicie sem tanta habilidade. Mas não é, eu fico sentido com isso. Bom, o senhor foi reeleito coordenador regional do PSDB. Eu queria saber, além de indicar aí um possível sucessor do seu grupo para prefeito de Parnaíba, qual vai ser o seu desafio aí organizando aí o PSDB regional? Sei que o senhor tem um grande desafio na mão, então eu queria saber quais são os principais, as metas da região. Olha, eu verifico assim, o partido ele precisa lançar candidaturas em todos os municípios, ou compor como vice, verificar a composição, ou também, mais do que isso, o partido precisa ter atividade política, precisa ter força, precisa ter o pulsar das ruas, precisa ter candidato, precisa ir. Agora, não é porque nós temos uma super sigla, que eu entendo uma grande sigla, como outros partidos também, que amanhã filia um e fala, não, vai ter que ser vice ou vai ter que ser prefeito. Nós temos que construir espaços. Construir diretório, construir bancada de vereadores, construir candidaturas a vice-prefeito, construir candidaturas a prefeito. Isso é bastante importante. É atividade partidária, é política, é levantamento de líderes, é fortalecimento das mulheres, é conversar, é orientação, é identificar os jovens que têm vocação para a vida pública. Esse é o partido. Para terminar, só mais duas perguntinhas. A primeira, eu queria que o senhor avaliasse a chegada do Frota, né, ao partido, como que o senhor vê a vinda dele para a região, se ele pode ser aí um dos nomes a candidato a prefeito, e como o senhor tem avaliado o governo do Bolsonaro. Olha, vamos falar sobre o deputado Frota. Um deputado de, se eu não me engano, quase 200 mil votos, não é? Uma pessoa que passou e foi referendada pelas urnas.
uma pessoa que tem habilidade de conversa, que consegue unir. Eu acho que foi um ganho para a nossa agremiação, para o nosso partido, ter mais um deputado federal. Então eu vejo com bons olhos a filiação dele, ele ter vindo para o nosso partido. Quanto a ele, ao crescimento político, a estratégia política dele, ele tem que criar essa oportunidade, não é? Se ele vislumbra algo, ele precisa fazer essa criação, esse movimento, esse trabalho nesse sentido, para tanto, não é? Quanto ao presidente Bolsonaro, eu vejo assim, o nosso presidente ele perde a chance, às vezes, de ficar em silêncio e trabalhar mais. Eu tenho falado isso, olha, vamos falar menos e trabalhar mais. Então eu vejo assim, a avaliação do nosso presidente é um bom governo, mas que teria que ter mais prudência, falar menos e trabalhar mais. Essa é a definição. Para concluir agora mesmo de vez, eu queria que o senhor me respondesse rápido e com uma só palavra. Uhum. Futuro do Elvis César, Congresso ou Palácio dos Bandeirantes? Assim, eu vou falar agora mais do que isso, eu vou falar o que o meu coração sente. Eu vou terminar bem a prefeitura para ter o direito de escolher. Agora, eu não tenho muito interesse de ir para o Congresso Nacional. Eu não tenho muito esse interesse. Mas então o Palácio dos Bandeirantes seria algo possível, já que o nosso governador pode ser candidato a presidente? Não, o Palácio pode ser como também numa assessoria, numa secretaria. O Palácio tem várias situações, né? Agora, eu preciso acabar bem, terminando bem a minha gestão, eu posso verificar melhor e ter um nome bom, até para que vocês, que são a imprensa, que são a maior locomotiva de formação de opinião, possam ter em meu nome uma sugestão de um cargo que eu possa ajudar, não é? Mas se houvesse um convite, o senhor aceitaria esse desafio? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Talvez se eu estudasse muito, se preparasse muito, me qualificasse melhor, talvez, né? Eu ainda preciso me preparar melhor.